honra indizível. Eu achava tão cafona quando as pessoas falavam isso, mas agora eu entendo. Realmente a gente tenta utilizar as palavras que melhor definem aquilo que a gente quer dizer. E algumas palavras são cafonas. Indizível é uma delas. Mas é uma honra indizível, não tem como expressar. Não é nada relacionado a tamanho de igreja ou a pessoas famosas. Não. São as pessoas significativas que você percebe que são conhecidas de Deus. E vocês são essas pessoas. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de conhecer esse ministério que eu não conhecia. E eu fiquei chocada. Sabe aquela coisa quando você se sente fora do mundo? Eu falei, gente, como é isso? Como eu não conhecia esse ministério, essa igreja? Mas é porque eu acho que tem um povo que Deus esconde para preservar do jeito que é. Isso vai revelando, né? Aos poucos, né? Vai mostrando para quem Deus julga que vai ter condições de compartilhar do nível desse povo. Então eu me sinto de verdade honrada, viu? Eu não sou um personagem, eu não costumo falar o que eu não sinto e nem a falar alguma coisa só para gerar nas pessoas uma expectativa, uma emoção. Quando eu não sinto, eu não falo nada, mas quando eu sinto, eu preciso falar, eu preciso dizer. E eu precisava falar isso aqui para vocês. Não é só porque eu estou dizendo, não, mas vocês são especiais. Esse ministério é especial. E não precisa achar que eu estou falando nada para colocar vocês em grau de concorrência. Pelo contrário, não tem concorrência. Vocês sabem que lugar vocês ocupam. E é isso que é maravilhoso, viu? Feliz em conhecer a mocidade dessa igreja. Os homens tão trabalhadores. Hoje eles estão fardados com roupa de domingo, mas ontem eles estavam tudo engravatados, servindo, ajudando, né? A mulherada da igreja que esteve ontem aqui no chá. Eu de pronto, por estar vindo já alguns dias de viagem, disse que se fosse possível que me desse um tempinho, que eu não teria condições de atender o povo todo. E eu sentei ali e eu nunca vi um povo tão educado assim. Aí eu fiquei tão que eu falei, gente, esse povo ouviu mesmo. Que eu não tive cara para ir embora sem falar com um por um. Quando acabou. Falei, não, peraí, eu vou. Parecia até debutante, parecia que o chá, a festa era minha e eu ia. Obrigado por ter vindo, obrigado. Mas olha, porque eu me apaixonei pela conduta cristã de vocês. Deus abençoe, eu vejo Cristo em vocês. O Cristo que se manifestou nos crentes da igreja apostólica foi o que eu vi e o que eu vejo aqui em vocês. Deus abençoe, continuem assim. E com o coração cada dia mais humilde, para que esse tipo de palavra só edifique a fé de vocês, mas jamais venha perverter o caráter cristão que eu tenho visto nos irmãos aqui, viu? Deus abençoe a vida do pastor Raimundo, a quem eu amei conhecer. Você acredita? Eu conheci ele hoje, já estou com ciúme dele. Já estou. A pastora Vânia, gente, que mulher é essa? A ministra, né? Você é maravilhosa. E prega, viu? E prega. Bote ela num chá, Dai. Cadê você? Dai, olha aí. Não é? Essa aí do coentro e do bambu eu vou usar. Eu vou usar. E não sei se vou dizer de quem é a autoria, não. É brincadeira. Maravilhosa. Eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de ter conhecido Silvia. Tão arretada, rapaz. Vambora. E vai, Atavi, vem. Silvia é ligada no 320. Se tiver 550, é ela. Né? Autêntica. Eu falei para ela, não se entristeça se alguém confundir isso com soberba, com mitidez, porque o autêntico, às vezes, ele confunde quem não discerne. Mas a gente que discerne vê que você está no espírito, viu? Deus abençoe sua vida, a vida de Dai, que cuidou de todas as meninas da equipe, que eu não conheço o nome de uma a uma, mas se mostrar os dentes eu vejo, porque ontem sorria. Menina, essas garotas já com calo no sapato e... A coisa mais linda do mundo. Deus abençoe essa equipe top.
todos os irmãos que trabalharam aí, que ajudaram. Quero louvar a Deus por mais duas moças. A Janine, você está aí, Janine, em algum lugar? Janine, gente, eu não tenho o costume de pregar com o cabelo solto, porque eu suo muito. Mas Janine fez uma escova hoje no meu cabelo, eu vou até tentar, vou até me arriscar aqui. E Geise, você está aí, Geise? Cadê Geise? Tá no berçário, ela que fez essas unhas bonitas aqui. Eu costumo mandar tchau pros outros assim, hoje eu só vou mandar beijo. Assim, para mostrar a unha de Geise. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Muito obrigada aí. Abram comigo a vossa Bíblia, abram comigo as vossas Bíblias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. É quando a gente fica com medo de falar errado que a gente começa a falar errado. E eu estava tranquilona, aí começaram a falar do rema, do instituto, do ensino do professor. Eu falei, Jesus, o senhor não me deixa aqui só não, meu pai. Com esses professores aqui não, Senhor. O senhor vem comigo. E eu vim aqui confiando nele. João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o ministério de louvor dessa igreja, os músicos. Eu tô apaixonada por vocês. Deus abençoe. E aqueles crentes bons, irmão, que estão tudo lá no corredor em pé, até o lado de fora. Pensa nos crentes bons. E eles estão quietos, rapaz, reverentes. Você passa ali no corredor. Aí eu saí entrando na parte do Senhor. Falei, meu Deus, eu estou desligada. Eles já estão no culto. Eu é que estou chegando depois. Tudo ligadinho. Deus abençoe a vida de vocês aí. Vocês vão receber na mesma proporção, se não mais até. Pelo tamanho da disposição em servir a Deus, viu? João 9, a partir do verso 1 em diante, quem achou, diga amém. Diz assim o texto. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondendo disse, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam dizendo, não é este aquele que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam, parece com ele. Mas ele mesmo insistia dizendo, sou eu. Verso 21. Mas agora como vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, interrogai-o. E ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam aos judeus, porque já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. E foi por isso que seus pais responderam assim, tem idade, interrogai a ele. Então chamaram pela segunda vez este homem, o que tinha sido cego, e disseram a ele, dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. E respondendo ele acerca de Jesus, disse, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Diga glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela liberdade de fazer a exposição da Sagrada Escritura, Senhor. Nós invocamos que da parte do Senhor se manifeste todo o poder em nós que existe nela, porque acreditamos e sabemos que ela é viva, poderosa,
mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra é poderosa para a destruição de cadeados e fortalezas. A tua palavra, Senhor, quebra todo elo com a ignorância e traz um novo entendimento, produzindo transformação na nossa vida. É o que eu te peço nessa noite, que todos aqueles, todas aquelas que entraram hoje aqui com alguma área do seu entendimento em cegueira, assim como este cego recebeu libertação, recebeu a cura, recebeu visão, tendo a oportunidade de estar diante de ti, assim eu te peço, que a visão desta tua igreja seja ampliada, e eles comecem a chegar ao entendimento de coisas que eles ainda não conheciam, que nesta noite o Senhor nos revele coisas tremendas, ocultas e escondidas, é o que nós te clamamos, coisas que nós ainda não sabemos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, atua com salvação e libertação, aonde houver um elo, um pacto que lhe prenda, que prenda alguém aqui, Senhor, a qualquer coisa que impede essa pessoa de viver na liberdade com que o Senhor pode libertá-la, vai jogando por terra, e pelo poder da tua palavra remove alicerces antigos que não podem resolver nada, remove filosofias humanas que não mudam nada, remove o tradicionalismo de alguém que aprendeu errado e vem aplicar a tua filosofia, o teu idealismo, o teu evangelho, a tua vontade, a manifestação do teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tu és o verbo vivo feito em carne, aquele que transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aquele que se manifesta em luz, e as trevas não podem prevalecer ao verbo vivo feito em carne. Eu te clamo agora para que toda corrupção e todo pensamento nefasto, toda agrura da alma, todo bloqueio emocional, físico, psicológico, toda dificuldade de entender a palavra de Deus caia por terra agora na autoridade suprema do nome de Jesus. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja como uma mesa que recebe uma toalha, pronta para receber os utensílios, a comida e tudo que há de ser posto. Coloca em nós, Senhor, a expectativa, a vontade de comer, nos faça sentir o cheiro, o sabor, o desejo, o anseio de estar da tua presença. Ah, Senhor, vai enquanto eu estou orando aqui, ó Espírito Santo, dando fome, dando fome, dando fome. Eu sei que esse povo já entrou aqui com um nível de expectativa, não que eu possa supri-la, mas na certeza de que o Senhor pode. Eu te peço, aumenta a fome, aumenta a expectativa desta pessoa, incendeia pelo poder da tua palavra, renova o tempo do teu avivamento em nosso meio, levanta ministérios, fortalece a via profética do teu povo, abre as janelas sobre este lugar e glorifica o teu nome, Senhor, com cura, salvação, libertação, transformação, edificação e visão do teu reino, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Vai glorificando aí, crente. Oh, aleluia, aleluia. João vai trazer a narrativa do capítulo onde nós acabamos de fazer menção, 9. E ele vai trazer um aspecto que eles ainda não tinham trago sobre nenhum outro deficiente que já havia sido curado. Ele vai fazer questão de dizer que esse era de nascença. É interessante porque a palavra do Senhor adverte acerca dele mesmo. Haveria coisa alguma difícil para Deus? Não. Coisa nenhuma lhe é difícil, mas ainda assim, João faz questão de relatar que este cego era de nascença. Não que para Deus haja diferença para a atuação de seu poder, para alguém que ficou, para alguém que está. Para Deus não há grau de dificuldade em tirar de uma pessoa uma enxaqueca ou uma metástase de um corpo em estado terminal. Contudo, João, ainda assim, fez questão de dizer que esse cego era de nascença. Porque, na verdade, a revelação disso aqui
não é para a edificação do poder de Deus, que já tem, já é e em tudo opera, mas para a edificação da nossa fé. Porque se para Deus não há dificuldade nem impossibilidade em coisa alguma, para nós há um impacto diferenciado em cada milagre. Sejamos honestos e não hipócritas. Uma coisa é alguém aqui pedir a oportunidade de dizer: irmãos, eu queria testemunhar que eu cheguei aqui com uma dor de cabeça há 2 dias que não passava, mas enquanto nós estávamos aqui adorando, eu procurei a dor e ela não está mais, Jesus me curou. E a igreja reagiria: glória a Deus, aleluia. Agora, outra coisa é alguém, de repente, no meio do culto, pedir a oportunidade aqui e dizer: irmãos, eu quero dizer que eu nasci cego, já tenho 40 anos, sou cego, mas enquanto os irmãos estavam adorando aqui, foi me aberta a visão. É exatamente isso que acontece. A gente reage de uma maneira totalmente diferente, por causa da grandeza do impacto. Não há dificuldade na operação em Deus fazer, mas há diferença da nossa reação diante daquilo que Deus faz. Então João vai relatar e ele faz algo muito interessante. Ele vai começar a relatar a condição desse cego, conjugando no gerúndio. A aplicação do verbo no grego também está no gerúndio. Exatamente como nós estamos lendo aqui. Quando Jesus ia passando, ou seja, ele está trazendo uma história, um fato, um ocorrido, como se aquele fato que ele está contando tivesse acontecendo na hora que ele está falando. E obviamente não é o que está acontecendo. João está falando de alguma coisa que já aconteceu. Então, não teria problema nenhum se ao escrever a narrativa do texto, ele dissesse: e quando Jesus passou, ou e quando Jesus passava, ele via um cego. Não, ele vai trazer a narrativa de um fato passado, narrando, contando como se estivesse acontecendo na hora que ele está falando. Isso é maravilhoso, porque isso mostra para nós a maneira com que esse Jesus continua trabalhando. E eu entendo porque que outros evangelistas, outros discípulos, não têm a mesma facilidade na escrita dos evangelhos em conjugar verbos no gerúndio. Mas João tem essa facilidade. A maioria das narrativas do seu texto, ele não conta o feito do passado como se tivesse ocorrido no passado. Mas na maioria das vezes a conjugação da narrativa dos feitos de Jesus relatados por João costumam estar sempre na conjugação do verbo no gerúndio, como se estivesse acontecendo. Aí quando você vai lá para a ilha de Pátimos e entende o seu momento de cadeia, de prisão, aonde o texto diz que ele foi arrebatado em espírito e em espírito foi elevado, o texto diz que ele vai começar a ver a revelação das últimas coisas. Eu estou falando do Apocalipse e ele vai ver o Cristo glorificado naquela revelação. O texto diz que quando ele está lá em visão, aparece um anjo e ele já cai de joelhos porque nunca tinha visto nada semelhante. E aí ele diz para ele: fica de pé porque eu sou apenas o teu conservo. Nessa que ele levanta, daqui a pouco o seu espírito parece que cai como morto novamente, porque de repente está diante dele um ser que ele nunca tinha visto, maior do que o aspecto do conservo, do anjo que acabara de aparecer. Aí o texto diz que este que vem adiante dele tem os olhos como chama de fogo, os pés como se estivessem sido provados na fornalha de fogo ardente 7 vezes. Eu estou falando de um pé que foi passado no cobre e está mais fino do que o ouro. O texto diz que ele tem um cinto e na coxa direita tem uma escrita dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele abre a sua boca, vez ou outra varia. Ora é como o som de muitas águas, ora é como as águas em chuva em torrencial, ora é como uma espada se tivesse no lugar da língua, afiada de 2 gumes, que pode perfurar quem ouve, mas não machuca quem libera. Aí ele vai olhar para ele e percebe que o seu aspecto, ele não tem pálpebras. E todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro do Salmo de Davi, aonde ele ainda não tinha visto este Cristo revelado, mas tinha nele a crença, tinha nele o espírito do Messias ressurreto que viria de sua linhagem. Quando ele disse: eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, ele guardará a tua alma desde agora e para sempre. Davi está falando de alguém, de um aspecto, de um olho que não tem pálpebras. Então Deus não pisca só porque não
não ter sono. Jesus não fecha o olho só porque não tosqueneja. É porque ele é impossível no seu aspecto glorificado fechar os olhos de quem não tem pálpebras. Os seus olhos são como chama de fogo. O profeta Ezequiel vai trazer a mesma revelação. Ele vai ver uma roda que girava com mais de 57 olhos. E ele vai perceber que elas viam tudo ao mesmo tempo, sem perder nada do que está acontecendo. E ele vai dizer que aqueles olhos não piscavam. É o olhar do Deus onisciente, contemplando todas as coisas. Agora veja, se a gente já fica com a alma incendiada em pensar no Cristo glorificado, para pensar no que João sentiu. Aí eu tento explicar essa loucura, porque a fé é loucura aos naturais. Olha só, o que João está vendo, ele está vendo em carne. O que João está vendo, ele está vendo em corpo físico. Ele diz, e fui arrebatado em? Então quem está vendo é o Espírito. Se é o Espírito que está vendo, o Espírito não dorme. Se é o Espírito que está vendo, o Espírito não deveria sentir as coisas que um corpo carnal sente, sim ou não? Mas o texto diz que olhando para ele, olha o que ele vai dizer, eu caí como morto. Só que tem uma coisa, ele não está em carne, o texto diz que ele está em... Ou seja, o que ele viu é tão maior do que a carga dele em suportar, que nem em espírito, ele conseguiu ficar à vontade com aquela visão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E quando ele viu aquilo, Jesus vai dizer para ele, não temas, sou eu. Óbvio que ele não fala, mas eu imagino que o pensamento lógico, natural, instintivo de quem está com seu raciocínio ligado seria, eu quem? Porque você só fala sou eu para alguém que já te conhece. Você liga para casa do teu pai e da tua mãe, você não diz, você diz, mãe, e ela não diz quem é? Não, ainda que se for uma tia, um primo ou um irmão, você pode até não se identificar. Mas a gente se indigna tanto de não ser identificado por quem nos é conhecido, que quando a pessoa por um momento não reconhece a voz e diz, quem está falando, a gente diz, uai, sou eu. A gente não costuma dizer, é fulano, a gente tipo, como você não conhece? Você não sabe que sou eu? Então, óbvio, quando ele diz, não temas, sou eu, ele está pensando, mas eu quem? Porque eu não te conheço. Só que quando ele diz, sou eu, ele está querendo dizer, você me conhece. Só que eu estou numa forma desconhecida sua, porém ainda assim eu sou conhecido seu. Ah, gente, esse Jesus é maravilhoso. Tem gente que só muda de carro, fica desconhecido nosso. Basta comprar uma roupa de marca, já muda. Jesus está dizendo, o aspecto mudou, mas eu ainda te conheço. O semblante é diferente, mas você ainda é meu conhecido. E aí se apresenta diante dele e diz para ele, sou eu. E a mente dele provavelmente pensa, eu quem? Aí ele diz, eu. Olha, gente, é lindo. João não está verbalizando, mas é como se estivesse havendo um diálogo mental, através daquilo que ele pensa e do que Deus vê. Aí Jesus vai dizer, sou eu, aquele, recordando a memória de João, aquele, estive morto, eu conheço um que esteve morto. Aí ele diz, mas vivo estou. Ele disse, conheço um que morreu e reviveu. Aí ele diz, e tenho a chave de Davi em minhas mãos. Oh, aleluia. Estive morto e vivo estou. Tenho a chave em minhas mãos e para sempre serei. Estou parafraseando Apocalipse capítulo de número 1. Ele está dizendo para João, eu sou Jesus. Aí ele está deixando claro como é. Eu sou aquele que era o que você conheceu antes de subir. Eu sou aquele que é o que você está vendo agora. E sou aquele que será para sempre. Que sou este que está te revelando o futuro da igreja. Tiago vai revelar a mesma coisa e ele vai dizer, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando você conhece esse Deus, o Deus que era, o Deus que é e o que há de vir, o Deus que fazia, o Deus que faz e continuará fazendo, o Deus que curou, o Deus que cura e continua curando, o Deus que salvou, o Deus que salva e continua salvando, o Deus que libertou, o Deus que liberta e continua libertando, você já não consegue se relacionar para falar das coisas que ele fez, como se ele tivesse só feito. Você começa a falar das coisas que ele fez, como se ele ainda estivesse fazendo. Então veja bem, nessa noite o que João
João está trazendo para nós na narrativa do capítulo 9 é que ele está contando do que o Senhor fez, mas ele fala como se o Senhor ainda estivesse. E por quê? Porque ele continua fazendo. Deus te trouxe aqui para te animar a fé hoje. Você tem contado este evangelho como se ele só tivesse tido poder na época dos patriarcas da fé. Você tem sido um saudosista da igreja, como se aquilo que aconteceu antes fosse maior do que o que está para acontecer agora. Você tem se mantido numa posição aonde você tem servido a Jesus por honra e não por poder, por convivência, por saudosismo e não por vivacidade. Mas hoje ele nos traz a inspiração do milagre do cego em João capítulo 9 para te dizer: conte aí os meus feitos do passado, mas conte na conjugação do tempo presente, porque o que eu fiz lá eu continuo fazendo aqui. Aí olha o que ele vai dizer: enquanto Jesus ia passando, complete aí para mim por favor, enquanto Jesus ia, então pegue na mão dessa pessoa, segure a mão dela aí. Oh, aleluia, aleluia. Segure a mão dela e diga: ele está passando. Ele está passando. Você crê? Você crê? Então reaja. Se você crê, reaja. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer: vá lá porque eu continuo passando. Vá lá porque eu continuo batizando. Vá lá porque eu continuo operando. Vá lá porque eu continuo salvando. Ele está passando. Aleluia. Você sabe uma das maneiras de Jesus se manifestar em nosso meio? É anunciando ele. Veja, Jesus não chega em lugar nenhum se primeiro ele não for anunciado. Isso chega a fazer parte da doutrina escatológica que antecipa a vinda do Filho do Homem, que diz: enquanto este evangelho não for anunciado a toda criatura, ainda não é chegada a vinda do Filho do Homem. Antes de Jesus vir à terra em carne, em carne corruptível, texto vai dizer que, já consciente de que o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo, ainda assim o profeta Isaías falou sobre um homem que o anunciaria, e seria a voz que clamaria no deserto. Este homem vai nascer do ventre de Isabel, amando do mensageiro Gabriel por ordem divina, para que ele fosse a voz a proclamar a chegada do Senhor. Ele vai para os desertos anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o Filho de... arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele mencionava: voz do que clama ao deserto, disse Isaías, endireitai, preparai as veredas para a chegada do Senhor. De tanto anunciar, uma hora dessa está João anunciando. Quem vem chegando? Ele mesmo. Aí ele vem chegando e o povo está dizendo: João, tu és o Cristo. João, tu és o Cristo. Porque João tem muito poder na pregação da palavra. João prega muito. João não tem igreja, João não tem microfone, João não tem retorno, João não tem campanha, João não tem patrocínio, João não tem nada, mas tem poder. João prega que só. O texto diz que ele enchia o deserto. Na igreja de João não tem campanha da prosperidade, não tem campanha da porta aberta. Na igreja de João não tem campanha nem de cura, rapaz. Na igreja de João não tem nada, nem apelo para salvação. Mas o texto, não minto, apelo para salvação é a única coisa que tem. Mas o texto diz que o deserto se enchia de uma multidão. Encher uma igreja dessa já não é fácil, mas é possível, porque as paredes limitam até onde nós podemos chegar. É por isso que eu sonho com uma igreja no Brasil que não seja motivada por gesso, uma igreja que seja motivada por essência, uma igreja que prega na boate, uma igreja que para no posto de gasolina, uma igreja que prega para o frentista, uma igreja que se reúne sem ter problema denominacional, uma igreja que não é limitada. A igreja de João é assim, não tem parede, é no deserto. Aí o texto diz que ele prega, e o que ele prega é para o arrependimento. Eu vou perguntar para você: a mensagem de João é para quê? A mensagem de João é para quê? Toda mensagem para arrependimento gera confronto. Confronto confronta o ego. O ego nos deixa numa posição confortável. Então todas as vezes que meu ego é confrontado, eu me sinto numa
uma posição desconfortável. Eu digo que eu não gosto dela porque ela grita. Eu digo que eu não gosto dele porque ele fala baixo demais. Eu digo que eu não gosto dela porque ela se veste diferente. Eu digo que eu não gosto dele porque ele é tatuado. Aí a gente vai criando característica em cada um. Aí Jesus olha e diz: não, você não gosta dele é porque ele confronta o seu ego. Você não gosta dele é porque ele mexe com o seu interior. Assim era a mensagem de João Batista. Uma mensagem que pregava arrependimento. Rapaz, pense numa mensagem robusta. Pense numa mensagem que não obedecia a sermão. Eu acho demais. Hoje em dia, a maior galera se levantando como pregador. E me chateia ver tanta mensagem triunfalista. Não porque a Bíblia não tenha triunfalismo, tem. Mas é porque, na verdade, a maioria deles se preocupa em trazer uma mensagem extremamente triunfalista, como se na Bíblia só tivesse isso. Porque não vai se dar bem com a mensagem do confronto. Só que isso é a maior balela do mundo. Porque as pessoas podem não gostar do que você diz, mas elas querem ouvir assim mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Os sacerdotes e muitos outros que se diziam filhos de Abraão e por isso achavam que não tinham que ter arrependimento, visitavam todas as reuniões de João Batista no deserto. Eles não gostavam do que ouviam, mas iam lá para ouvir. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Tenha um ministério da verdade. Viva uma vida na verdade. Viva uma vida de verdade. Jesus era tão verdadeiro e militava pela verdade, que tudo o que ele falava era verdade, porque nele não pode haver mentira. E mesmo só falando a verdade, ele abria a boca e repetia 2 vezes: em verdade vos digo. O que ele está dizendo: eu prego a verdade, só a verdade que prego. Ele está dizendo: em verdade e em verdade vos digo. E pregava assim. Oh, aleluia. Aí um dia desse está lá João Batista pregando no deserto. E pregando. Daqui a pouco vem Jesus chegando e ele diz: tu vens a mim? Era eu que deveria ir a ti. E Jesus diz assim: mas eu vim para que se cumpra toda a justiça aqui na terra. E qual é parte dessa justiça? Ora, se tu me anunciou, eu tenho que chegar. Se você pregou de mim, eu tenho que aparecer. É por isso que eu gosto de gente que prega de Jesus no gerúndio. É por isso que eu gosto de gente que traz a Bíblia para a versão atualizada do testemunho de vida. É por isso que eu gosto de gente que pega a aplicação da tábua dos 10 mandamentos e coloca hoje na sua vida no ano de 2017. É gente que vive sendo a versão atualizada do Cristo revelado. É gente que diz: eu não estou aqui apenas para falar, mas para viver. Qualquer lugar que você anuncia Cristo, dizer, quer ver? Se aqui é onde a gente está, ele estabeleceu um princípio e diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei. Irmã Camila, então você está dizendo que a minha oração só tem eficácia se eu orar em conjunto? Não. Se você ora no quarto sozinho, lá ele também está presente, sim ou não? Mas só se manifesta a partir de 2 ou 3. Manifestação sobrenatural. Coisas que você só vive em comunhão. Coisas que você não vai conhecer no quarto de porta fechada. Então veja bem. O que ele está dizendo é: aonde tem um grupo de pessoas em concordância falando em meu nome, eu não apenas estou presente, eu manifesto a evidência da minha presença. Cristo pode estar numa igreja sem se manifestar. Pode estar ali e não fazer questão de demonstrar que está presente. Pode dar uma de homem invisível e insensível. Mas não. Quando é que ele faz diferente? Quando a gente concorda e vai chamando o nome dele. Você quer ver? Tu pode entrar no culto mais frio da vida de alguém. Se tu começar a sentar do lado de um crente, aquele doido que acredita no sobrenatural, aí vem ele cheio de fé para a igreja e começa a dizer pro vizinho: Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Se liga aí, segura só. Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Aí ele encontra outro que é mais doido do que ele, diz assim: ele vai curar um câncer já. Fica ligado aí. Segura aí que Jesus já passa aqui. Aí o outro diz assim: eu vim por causa disso, eu estou esperando ele. Jesus vai fazer libertação hoje. E alguém diz assim: mas o culto de libertação é amanhã. Não, mas eu chamei ele hoje, estou crendo nele hoje, estou anunciando ele hoje. Daqui a pouco ele se manifesta. Verdade ou não? Verdade ou não? Jesus não chega em lugar nenhum se primeiro não for anunciado. Davi anunciou até a entrada do Cristo ressurreto. Quando ele vai salmodiar, se não me engano, no Salmo 24, me corrija se eu estiver errado: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele... Não é isso não. Levantai, qual que é? É o 24 mesmo?
Isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Agora eu tenho que falar, senão vai achar que eu sou pregadora torta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta de fora para dentro, para que entre alguém de fora. Então ele pergunta, quem é este, o Rei da Glória? E a comitiva angelical, que comitiva é essa? É a comitiva que não deixa o Cristo ressurreto entrar sozinho em Atos dos Apóstolos, quando depois de 40 dias ressurreto na terra, o texto diz que os seus pés começam a subir a olho nu diante daqueles que os olhavam, e eles vão olhando para cima, e os anjos vão adiante dele, por entre as nuvens. E o que eles estão dizendo? O salmo messiânico de Davi 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Agora veja, até a entrada de Jesus no céu, que é dele, até a entrada de Jesus para ocupar o lado do trono, que é dele, foi anunciada pela comitiva angelical. O Senhor está dizendo, à medida com que você anuncia e como você anuncia, eu me apresento para antecipar o milagre que você precisa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ou em outras palavras, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Jesus some. Jesus some, e dois anjos que deveriam estar na comitiva, a Bíblia vai dizer 2 seres, eles ficam aqui olhando para os discípulos que ficaram olhando para eles. E sumiu, e eles devem estar pensando, vai aparecer daqui a pouco, já, peraí. Porque essa é a perspectiva da igreja apostólica. Eles pensavam, ele vai voltar, e eles pensavam que era num tempo bem mais curto do que esse. Então eles oravam, reuniam todos os dias, só para aguardar a vinda, porque queria que os encontrassem orando com o evangelho que foi pregado, sendo prosperando. Mas aí os varões vão olhar para ele e vão dizer, varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que esse mesmo Cristo que viste subir de igual forma por entre as nuvens, há de voltar? Ele vai voltar ou não vai, igreja? Ele está para voltar ou não está, igreja? E até que ele venha, nós vamos conjugar tudo o que ele fez na conotação da crença, da fé, de que ele continua fazendo. Eu estou falando isso para que você entenda qual é a perspectiva de João, de trazer uma história que aconteceu no passado, relatando ela, como se ela estivesse acontecendo no tempo da narrativa. Então o texto vai dizer, quando Jesus ia passando, por quê? Porque Jesus nunca passou, Jesus continua passando. Aí o texto vai dizer, viu um homem, esse homem que ele viu, ele tem uma deficiência. E talvez você diga, e por que é que vai falar do cego? Eu não sei quantos deficientes físicos nós temos aqui hoje. Surdos, deficientes paralíticos. Mas eu queria lhe dizer que você não julgasse a deficiência aparente dessas pessoas. Até porque, na maioria das vezes, a deficiência delas é mais fácil de tratar do que a sua. Porque é mais visível. Enquanto outros ocultam deficiências no caráter. Há quem use muleta do lado de fora. E há quem viva utilizando justificativas como muletas do lado de dentro. Então essa noite o Senhor colocou em minha boca uma palavra de cura. E eu queria aferir a humildade dessa igreja para dizer que essa palavra de cura é para todos os deficientes presentes. Quem aqui admite as suas deficiências? Quem aqui precisa de uma palavra de cura? Quem aqui precisa andar ereto? Oh, aleluia! Quem aqui precisa confessar uma deficiência? Este cego de nascença foi relatado por João como cego de nascença, não apenas porque era um cego de nascença, mas para que nós hoje aqui entendêssemos na virtude do Espírito Santo, que é dom de toda revelação, uma inspiração para entender que assim como ele também temos deficiências que nasceram conosco. Irmã Camila, isso é possível? É possível. Davi e Jeremias vão concordar com uma mesma visão, e eles vão dizer assim, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe.
Agora eu te pergunto, pode um feto pecar no ventre da sua mãe? Não, não pode. O que ele está dizendo é, eu herdei algo que eu não precisei fazer nada para herdar. Ele está falando da natureza caída adâmica. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo de número 7. Ele também vai deixar claro qual é a sua deficiência. E como todo mundo diz, como todo mundo sabe, na área patológica, psicológica, uma das primeiras fases do processo de cura é reconhecer a doença, a deficiência. Qualquer medicamento que um doutor deva passar para você, primeiro ele precisa saber a causa. Só se sabe combater contra aquilo que te afronta. Só se sabe como erradicar aquilo que te atribula. Se você primeiro evidenciar qual é a causa, qual é o resultado da quantidade de vacinas para lutar contra a quantidade de vírus que nos assolam. Porventura não é saber a origem, o DNA do vírus, para colocar ele na vacina? Isso também funciona no reino espiritual. O Senhor está dizendo, a parte da cura começa com parte do teu reconhecimento. Eu coloco o antibiótico em cima daquilo que você reconhece. Eu uso daquilo que te afronta, daquilo que te atribula. É por isso que esse mesmo Paulo, que era conhecedor de suas fraquezas, ele vai deixar muito claro, e ele vai dizer, mas eu graças dou, porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na minha força, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí lá em Romanos 7, ele vai dizer, porque o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse. E por que eu faço isso? Ele diz, porque toda vez que eu vou fazer o bem que eu quero, eu encontro uma outra lei operando nos meus membros, na minha carne, no meu sangue, no meu corpo, que milita contra esse querer bem que está em mim. Ele está falando da lei do pecado. Aí ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A pergunta é retórica, porque ele já sabe a resposta. Enquanto ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele já acrescenta dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. Levante a mão direita, dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Não esmoreça não, levante a mão, dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Ele diz, graças eu dou a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia que estava chegando o tempo em que essa deficiência carnal não seria mais esfregada na cara dele. Aí ele emenda no capítulo 8 dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu queria te convidar para que essa palavra apenas não te impacte pela maneira com que ela é pregada, mas que ela possa fazer uma transformação em você, que você comece a parar de encarar o que eu estou pregando como se eu viesse falar do cego de nascença. O deficiente hoje aqui é você. Sou eu. Tem deficiências aí. E para que essa palavra seja melhor aplicada, eu gostaria que você lembrasse, por mais que ela te humilhe, comece a colocar as suas deficiências por onde Jesus passa. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda isso. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. O texto diz que ele não veio para os sãos. O texto diz que ele veio para os doentes. Você já viu quando alguém é levado à casa de recuperação? Quando, por exemplo, o governo ou alguém instaura um programa para ajudar, por exemplo, dependentes químicos, e passam com a van ou com a Kombi por debaixo dos viadutos a fim de dar para essas pessoas moradia, um curso, um banho, comida, refeições. Há um critério e não tem nada a ver com dinheiro, porque tanto o governo quanto quem se propõe a fazer essa obra sabe que as pessoas não têm dinheiro, estão à margem, à bancarrota da sociedade. Mas o critério que elas colocam é que tal pessoa tem que vir porque quer. Eles não pegam elas e amarram e colocam dentro das vans. Não pode. Não podem. Eles vão, apresentam uma proposta e perguntam, você quer?
E veja, para receber casa, para receber comida, para receber curso, para fazer estágio, para usar uma roupa, para ganhar trabalho, para ganhar documentos, para ser respeitado pela sociedade, tantas coisas que promovem, eu acredito que são coisas muito melhores. Talvez você diga, irmã Camila, mas não é bem assim não. É bem melhor do que passar o dia dormindo debaixo do viaduto. É bem melhor do que ter que ficar tomando banho de chuva e deixar o sol secar. Então, eu imagino que seja melhor. E para poder viver todas essas coisas, basta a pessoa querer. Aí eu me lembro, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, Jesus vai dizer aos seus discípulos o único critério que ele não abre mão, que antecipa para a recuperação, regeneração do homem. Ele vai dizer, se alguém quiser. Se alguém quiser. Você olha para as suas deficiências e você pensa, mas será que vão conseguir? Mas será que vai dar jeito? Mas será que vir à igreja muda alguma coisa? Mas será que ouvir essa palavra realmente transforma? E o Senhor está dizendo, tudo isso é comigo, mas uma parte é com você. E esta parte é se abrir para querer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, vos digo que qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. Bartimeu fazia uso da sua deficiência para que ele conseguisse manter a sua sobrevivência. Escute isso. Bartimeu fazia uso da sua deficiência para que ele conseguisse manter a sua sobrevivência. O coxo, a porta do templo, chamada Formosa, Atos 3, ele fazia uso da sua deficiência para manter a sua sobrevivência. Em Levíticos, a lei do levirato promove todo aquele que não pode entrar no templo, todo aquele que tem alguma deficiência, que pudesse ser mantido pela caridade das pessoas. Então, naquela época, um deficiente não podia trabalhar, não tinha cota, não tinha governo, não tinha nada. A única coisa que ele regia dentro da cultura judaizante era que ele recebesse obra de caridade, esmola. O termo esmola popularizou-se no nosso meio. Entre eles não é esmola, é obra de caridade. E não era voluntário. Um judeu convicto não podia ir para o templo se não tivesse separado o dinheiro de quem estava à porta do templo. Agora veja, qualquer uma dessas pessoas que tivessem a sua deficiência curada, já não poderiam mais serem mantidas pela sua deficiência. Então com Jesus é a mesma coisa. Você pode usar essa sua deficiência como obra de caridade, como esmola, para manter a sua sobrevivência, ou você pode se abrir para um tempo de cura, ou você pode se abrir para que ele faça milagre. Aí você diz, irmã, e como é que vai ficar a manutenção da minha sobrevivência? Não tem mais manutenção, porque esmola é para quem quer sobreviver. E o que é sobreviver? Viver abaixo da expectativa ideal de vida que eu gostaria de viver. E o que Jesus faz? É isso? Não, ele diz, eu vim para duas coisas. Primeiro, desfazer as obras do diabo. Segunda, para que tenhais vida. Para que tenhais vida. Só os crentes que estão vivendo nele, diga, para que tenhais e a tenhais não precisa mais usar a muleta da deficiência para manter sobrevivência, porque eu vou te dar vida, eu vou te dar plenitude, eu vou te dar sucesso. João capítulo de número 4, ele diz para a samaritana, traga-me aqui o teu marido. Eu não tenho marido. Quem é que sustenta a deficiência daquela mulher? A vida desregrada dela, que dá manutenção para que ela possa continuar tendo aquela vida. Aquela mulher chega ali cheia de dependência, cheia de agrura na alma. Jesus vai dar para ela uma fonte que pouco líder, poucas pessoas que verdadeiramente vivem em Cristo têm coragem de pregar o quê? A independência em Deus. Não é de Deus, é em Deus. Porque ele diz, dá-me de beber. Ela diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí ele diz, se tu soubesse quem é o que te pede, era ele que te daria água viva. Ela diz, água viva? Onde, poço, tem água viva? Eu quero água viva, porque eu tenho que vir todo dia no poço, pegar água meio-dia para não ter que lidar com as linguarudas da cidade. Todo mundo vem buscar água às 6, 7 horas da manhã. Eu tenho que vir meio-dia, no sol a pino,
para que eu não seja cobrada. Essa mulher vive na dependência do julgamento da sociedade. Essa mulher vive apegada com indireta de Facebook. Essa mulher vive perturbada com o que é que vão dizer dela. Essa mulher assiste o culto do lado de fora, porque na hora do apelo, ela tem vergonha de se converter, porque ela fica pensando, o que é que vão dizer se o pessoal sabe onde eu faço ponto? Eu estou parafraseando, não estou dizendo exatamente da samaritana. Mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Oh, aleluia! Aleluia! Porque o homem te dá. Mas na maioria das vezes, o que vem da mão do homem sobre a justificativa travestida de generosidade para dar, é na verdade vontade de manter o controle sobre aquilo que você tem. Então ele te dá, mas cobra. Ele paga as tuas dívidas, mas quer saber o que é que tu compra. Ele te oferta, mas quer saber o que que você botou na igreja. O homem é assim. Mas o Senhor não. Ele não dá para te prender. O homem dá e te segura. O homem dá para manter elo de dependência. Deus é totalmente ao contrário. Ele não dá para te segurar, ele dá para te liberar. Aí ele diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço e água? Ele não podia dizer que era maior do que Jacó, falando como eu sou a raiz de Jessé. Ela não ia entender nada. O que ele vai fazer é o seguinte, entre aspas, toma da água e me diz, eu sou maior do que Jacó. Nunca mais terá sede. Aquela mulher pensa, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos parar de manter as muletas, a esmola da nossa deficiência para poder contar com sobrevivência. Tem gente que não vive a cura completa, porque não consegue viver uma vida sem ser cerceado o tempo todo. Você sabe o que eu tenho visto entre algumas vítimas? Os vitimizados. Eles não procuram cura, eles procuram aliados. Mas hoje, com todo o respeito que você e eu merecemos, o Senhor está dizendo que vai dar uma banda na nossa muleta. E você está pensando, irmã Camila, mas se tirar a condução da minha esmola eu vou cair? O Senhor está dizendo, não, eu vou derrubar justamente para você aprender que já dá para ficar de pé. Eu vou derrubar justamente para você aprender que você pode se manter muito bem vivo e abundante. Agora, veja. E passando Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Todos os discípulos vão focar em cima dele apenas no fato de que ele era cego. É por isso que imediatamente vão fazer da vida do cego tese teológica. E vão dizer, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Aí o texto vai dizer que Jesus vai quebrar ele na emenda. Nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus, ou as obras daquele que me enviou. Veja, Jesus, diferente de todos os outros, não vai olhar nele e vai ver apenas o que ele tem, que nesse caso é a sua cegueira, a sua deficiência. Jesus é o único dentro desse contexto, e é válido dizer mais uma vez que esse contexto é o de João, porque João contextualiza Jesus de uma maneira totalmente diferente. Todos os outros discípulos, eu não estou dizendo que ele é melhor, só estou dizendo que ele fez diferente. Todos os discípulos só narram os fatos. João é o único dentre todos que narra as intenções de Jesus por trás de cada fato. Um exemplo, todos os outros evangelistas vão começar a narrativa bíblica sobre a história de Jesus na terra, falando o nome de seu pai, o nome de sua mãe, aonde João é o único que já abre o texto, não menciona Maria, não menciona José, ele já vai dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é que João despreza o fato, mas João tem mais prazer em falar sobre a intenção que gerou o fato do que o fato em si. Então veja, João está narrando, e é por isso que eu queria que você não considerasse isso como uma descoberta minha, mas como uma coisa fatídica escrita. João vai dizer, quando Jesus ia passando, todo mundo vê o cego, mas Jesus vê o
homem. Não, você vai entender. Mas Camila, não está forçando não? Tô não, porque tem uma vírgula aqui. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Quem viu o cego foi João. Quem viu o cego foi Pedro. Jesus viu o... Eu não estou ignorando sua deficiência, mas não estou dando para ela a prioridade. Olha, gente. E passando, Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Por quê? Porque os homens olham o que a gente tem. E pare de culpar as pessoas por só te avaliarem por aquilo que você tem, porque o homem é assim. Samuel era profeta e orava muito mais do que eu e você. Sacerdote, muito mais consagrado do que todos nós juntos orando no mesmo dia. Mas o texto diz que entrando na casa de Jessé, ao olhar um dos irmãos de Davi, vendo a sua aparência, tendo em sua mentalidade ainda a alusão de um Saul grande, forte, que passava em aparência aos outros homens, olhou para um dos irmãos de Davi e disse: é este. Veja, ele nem pergunta, ele decide, ele determina. E ele determina baseado em cima do que o irmão de Davi tem, e não é em cima do que ele é. Ele olha e diz: é este, certamente, olha isso, certamente está perante mim o ungido do Senhor. E já vai tirando o chifre para ungir o irmão de Davi. Aí o Senhor brada para interromper um feito que já estava em andamento. É por isso que tem gente que tem medo quando Deus brada. Meu medo é quando Deus não brada, porque todo brado de Deus vem para interromper um feito em andamento. Eu quero mais é que ele interrompa mesmo. Por mais que eu me trema todinha, eu prefiro que Deus fale do que eu não devo fazer, do que a ausência de Deus em ver me fazer errado. Aí o texto diz que Deus brada a Samuel e diz: Samuel, não é este a quem eu, Senhor, tenho escolhido. Não te atente para a aparência, porque o homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Quando ele falou coração, ele não estava falando de um músculo revestido por veias. Coração, sobretudo no Antigo Testamento, fala sobre o âmago das intenções da alma do homem. Então o que o Senhor está dizendo é: Samuel, você só vê o que te mostram. Pastor Neil Barreto falou um negócio uma vez, eu vi isso num vídeo e mexeu comigo. Ele disse: você não conhece ninguém de verdade, nem teu marido, nem tua mulher. Porque você só passa para as pessoas o que você acredita, o que você quer que o imaginário delas conheça de você. É por isso que Deus nos prova tanto em dores. Porque se tem uma coisa que revela o que a gente é de verdade, é a dor. As nossas orações mais verdadeiras não foram feitas em dia de glória. As nossas orações mais verdadeiras foram feitas em dias de perdas, em dia de dor. Porque foi quando a gente pensou que não tinha nada mais a perder e teve coragem de dizer para Deus o que jamais diria. Ele disse: o homem olha a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. Porque a sociedade é assim, ela só olha para o que você tem. Mas o Senhor, apesar de ver o que você tem, Ele prioriza. Ele olha para você pelo que você é, independente do que você tem. Não há absolutamente nada do que você tenha que chame mais a atenção de Deus do que quem você é. Por isso que Deus não gosta quando você se faz de alguém que não é. Por isso que Deus não gosta que você faça questão de pegar algo que não é seu. Por isso que Deus não gosta que você dispute para ocupar um lugar. Veja, ele vai dar testemunho de Jó. E diante de tudo que Jó tinha, e o texto vai dizer em dado momento como Jó era recebido na cidade quando ele entrava. A sociedade respaldava Jó por aquilo que ele tinha. Colocavam ele numa cadeira de 4 pernas, cada um levantava e ovacionavam Jó.
nas festas e na cidade quando eles chegavam. E diziam com palavras que ovacionavam o que ele tinha. Jó, o homem mais rico. Jó, o homem de 1000 cabelos. Jó, o homem das maiores festas. Aí vai agora Deus dar testemunho de Jó diante de Satanás na reunião dos filhos dos homens. E ele vai dizer: tens tu visto o meu servo Jó? Enquanto todos os homens vão ovacionar, vão dar testemunho de Jó em cima daquilo que ele tem, Deus é o único que vai olhar para Jó e vai dar testemunho não baseado em cima do que ele tem, mas baseado em cima do que ele é. A primeira coisa que Deus vai dizer para Satanás acerca de Jó é: tem tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Homem. Aí ele vai dizer: reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal, como o meu servo Jó. Nada do que Jó tem impressiona Deus. Você não pode tentar impressionar Deus nem pela tua riqueza, nem pela tua miséria, porque Deus não se impressiona por nenhuma dessas duas coisas. E agora eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Pela riqueza você não impressiona Deus, porque tudo que você tem antes de chegar na sua mão passou pela mão de Deus. Então Deus não se impressiona com nada do que você tem. E nem pela sua miséria. Porque tudo do que você não tem se baseia pelo fato de sua vontade permissiva. Então, não adianta chorar com Deus lágrima de miserável do que não tem para se vitimizar. Ah, eu não posso porque eu não tenho. Porque nem o rico nem o pobre. Deus chama baseado no que a pessoa tem. Deus chama baseado em quem ele é. Por isso ele te respeita pelo que você é e não pelo que você tem. Aí ele vai dar testemunho de Jó, vai dizer: reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. 5 características e nenhuma delas está baseada no que Jó tem. Mas as 5 vão estar respaldadas em quem Jó é. Olhe para cá. Não importa se você tem muito. Não importa se não tem nada. Deus não está priorizando a sua capacidade de ter, mas Ele tem te dado capacidade de ser, independente do que você tem. Irmã Camille, quando é que eu vou ter alguma coisa? Guarde Deus a sua própria vida de te dar alguma coisa antes de você ter totalmente recuperado a identidade do teu ser. Porque qualquer homem que baseia a sua identidade, ouça-me, em cima do que ele tem, no dia que ele deixar de ter, ele também deixa de ser. Porque está baseando aquilo que ele é em cima daquilo que ele... Mas Deus sabia, Jó não tem, Jó não é porque tem, Jó tem porque... Aí Satanás diz assim: deixa eu tocar em tudo que ele tem. E Deus diz: pode tocar. Por quê? Porque Deus sabe que a identidade da adoração de Jó não está fundamentada no que ele tem, mas está fundamentada em quem ele é. Ou seja, Jó não teve para ser, Jó era, e por isso Deus deu. Aí o texto vai dizer que Satanás vai lá e toca em tudo que ele tem. Toca em tudo que ele... Toca em tudo que ele... Cadê a galeria? Toca em tudo que ele... Aí vai lá, toca em tudo que ele tem. O abençoado me dobra o joelho no meio da luta, com úlcera na pele, com perfurações de carne viva no corpo, com os cabelos engrudonhados, com a barba por fazer fétido, raspando o corpo com caco de telha. E ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não tem motivos físicos palpáveis para adorar. E continua adorando. O que é que ele comprovou? Que ele não adora pelo que Deus faz, ele adora pelo que Deus... Aí Satanás se revolta por 2 motivos. Jó deixou ele muito envergonhado. Primeiro, ele poderia continuar sendo um adorador se ele dissesse: Deus deu, o diabo tomou, todavia, bendito seja o nome do Senhor. E isso não faria ele deixar de ser um adorador, porque ele continuaria dando a Deus glória, independente de como ele estava. Mas não, para acabar mesmo a bagaceira, para ele deixar o diabo rasgado de raiva, ele me abre a boca e tira o crédito do que Satanás fez, haja vista que quem tinha feito era o diabo. Porque ele poderia ter dito: Deus deu, mas o diabo tomou. Mas não, rapaz, ele me abre a boca e diz: Deus deu, Deus tomou. Aí eu te pergunto: foi quem que tomou? Foi Deus ou o diabo? Vamos ser sinceros, foi Deus ou o diabo?
Aí vou parafrasear. O que Jó está dizendo na adoração? Deus deu, Deus tomou. Ele está dizendo: eu não reconheço a tua hierarquia sobre mim. Eu não sei quem você é. O que ele está dizendo? Você está me entendendo? Escuta essa. Satanás volta, varão. Escuta. Satanás volta diante de Deus indignado. Ele até acreditava que o cabra podia ser um adorador, mas ele pensava: vai me dar autoria, vai saber que Deus dá vida, mas eu destruo, vai saber que Deus dá, mas eu tomo. Mas não, ele me abre a boca e diz: Deus deu. Parece que eu vejo o diabo do lado com gosto de sangue na boca, dizendo: vai lá, mas eu tomei, eu te fiz infeliz, eu entristeci. E o adorador me abre a boca e diz: e Deus? Aí parece que eu já vejo Satanás olhando, dizendo: não, peraí, eu não te conheço, você não tem domínio sobre mim, eu não reconheço a tua autoridade sobre mim. Pegue na mão dessa pessoa, segure na mão dessa pessoa, lá no corredor, lá fora, segure na mão de alguém, agarre a mão dessa pessoa e diga para ela: Deus está te dando uma adoração para adorá-lo, tão grande, tão forte, com tanta autoridade, para que você descredencie o inferno. Tire os créditos de Satanás. Tire os créditos de Satanás.